É o seguinte, gente, falando de seleção brasileira, porque agora as pessoas estão vindo com esse papo pessimista, só porque o Brasil perdeu pro Japão, e ninguém vai tirar o meu otimismo de que o Brasil será quinto colocado na Copa do Mundo de 2026. Quinto ou oitavo? Não é porque... Não, mas vai ser quinto, Bruno. O Brasil vai fazer uma fase de quartas de final digna, vai acabar caindo, e não tem problema. Para uma seleção europeia. Certo, o Brasil, vocês estão com esse papo pessimista de que a seleção brasileira não vai bem, seremos sim quinto colocado em 2026 e não é uma derrotinha pro Japão, num amistoso que vai tirar esse meu otimismo que o Brasil vai melhorar um pouquinho com relação à última Copa do Mundo, certo? Certo. Não, acho que eu tô com o PDV. Já muda a expectativa, gente. Já. A gente tava falando de campeão contra a Coreia do Sul, perdeu pro Japão, pronto. Poxa, mas não tinha como falar que é campeão contra a Coreia do Sul, gente. Aí o Everton falou. Vocês são lunáticos. O Everton hoje no primeiro tempo ele... Estou iludido. Vai Brasil aí. Não, eu confesso que o gol do Paulo Henrique me deu uma esperança mesmo, assim. Porque eu achei, um cara que joga no futebol brasileiro com destaque nessa temporada, e depois deu tudo errado. Não, cara, falando sobre o jogo de hoje, ele fica marcado por erros, acho que isso é muito claro, a seleção brasileira chegou a abrir 2-0, antes de fazer o primeiro gol, também teve um gol perdido ali do atacante japonês Ueda, muito claro, então... Sim. Fica a impressão de que o time reserva do Brasil, porque era um time reserva, era um time mortificado, sem muitos dos principais jogadores, ainda tinha o Casemiro ali, o Vinícius Júnior, mas de resto, o time bem mortificado. Não vou dizer que eu passo pano pra essa derrota, PDV, mas não acho que é nenhum alarme, não. Porque era um time bom, um time japonês, contra o time reserva do Brasil, num cenário em que muita coisa deu errado, o Fabrício Bruno entregou um gol ali, e deve, inclusive, entregou dois, né? Deve, inclusive, ter se queimado em relação a uma vaga na Copa do Mundo, que já era muito difícil pra ele. Então, não entro nesse discurso não de acabou, chega de seleção, porque, cara, é uma derrota para um time bom, que é o time japonês, que vive a melhor fase da história para muitos aí, a seleção japonesa que é a melhor do seu continente, e a seleção brasileira tava com um time muito diferente, fora de casa, no estádio, em Tóquio, com erros que marcaram a partida, então... Calma, torcedores, eu acho que é por aí, a gente tem mais jogos aí pra avaliar, principalmente os jogos contra europeus que vem no ano que vem, antes da Copa, esses sim vão servir de parâmetro. Contra o Japão, nesse cenário aí, apesar da derrota, eu não me agarro muito não, nem a céu nem a inferno. Eu vou falar que eu consigo ver uma luz no fim do túnel mesmo com a derrota, eu acho que ela é boa acontecer agora. Acho que a seleção auxilia na preparação mesmo da seleção pra Copa do Mundo, ter uma derrota como essa já nesse jogo. Mas a circunstância que foi, de fato, chama atenção. Abrir 2-0, levar uma virada para 3-2, fiquei bem chateado pelo Fabrício Bruno. Imagina você esperar uma oportunidade como essa durante toda a carreira e eu não me lembro de um outro jogador que teve uma primeira oportunidade e que vacilou, infelizmente, tanto em uma primeira oportunidade com o Brasil. Não foi uma primeira, né? Mas o azar do Fabrício Bruno, sorte a nossa, né? Cara... Pois é, paciência, assim. Eu também fico chateado pelo jogador. Sorte a nossa, né? Mas não é meu parente e exato. Vai afundar o Brasil na Copa? Afunda agora. E não tem condições de, quem sabe, ser um cara de confiança para uma Copa do Mundo. Se contra o Japão ele erra, se desestabiliza emocionalmente, imagina numa Copa. Era um jogo com cara de estreia em Copa, assim, um joguinho complicado no grupo, sabe? E, pô, não dá. Hoje os zagueiros do Brasil quais vão ser na Copa do Mundo? Gabriel Magalhães, Marquinhos... Éder Militão e mais um. Beraldo, provavelmente. Eu acho que o Beraldo acho que vai ser o Alexandro lá, né? O Alexandro. Ele gostou bastante do Lille. Então, pronto, tá resolvido. Mas ele talvez leve mais um, né? Porque o Éder faz a lateral. E como a gente tá com essa dificuldade, ele pode levar o Beraldo também. Então é um nome recorrente, né? Não deve ser o Fabrício Bruno. Sim. Eu acho que ele não é... Acho que nem o Beraldo, né? Nem o Beraldo, provavelmente. Não, assim, dos que ele chamou, a quinta opção dele seria o Beraldo. Acho que de todos os nomes que ele chamou. Eu acho que de hoje, acho que todo mundo vai concordar que o principal ponto positivo foi o Paulo Henrique, né? Sim. Porque a gente sabe que a seleção sofre muito com a questão do lateral, dos dois lados, lateral esquerdo e o direito. O Carlos Augusto, pra mim, hoje fez uma partida extremamente abaixo também. E o time, como um todo, foi abaixo, mas o Carlos Augusto, especialmente, não foi bem. E o Paulo Henrique, cara, é de novo aquela questão de jogador que sai do futebol brasileiro, sai de um time que sofre muito a temporada inteira, que é o Vasco, e ele consegue se sobressair num time que tava jogando muito mal. Por mais que a seleção brasileira tenha feito o primeiro gol, os dois gols no primeiro tempo, mas o gol do Paulo Henrique foi mais
cedo, né? Foi mais ali pro começo do jogo. A seleção não tava no bom momento, tomou uma pressão. Aquela linha de 5 que o Japão colocou trouxe muita dificuldade pra seleção brasileira, não conseguia roubar a bola, não conseguia criar jogadas. Se a gente pegar as estatísticas, vai ter lá que a seleção brasileira teve mais passes trocados, né? Porque teve uma posse de bola ali em determinado momento do jogo. Mas eu acho que a seleção sofreu muito com essa questão, com essa questão da linha de 5 jogadores, que foi também contra a Coreia. A questão é que ali era uma seleção mais defasada, uma seleção bem inferior à seleção brasileira, e a gente conseguiu sobressair com o time titular. E hoje não foi isso, né? Como a gente estava com um time alternativo, eu acho que não é nem um time reserva, porque muitos desses nomes aí não devem ser convocados na próxima lista, que vai ser em novembro. O Bruno falou sobre ano que vem a gente ter as seleções europeias em amistosos, mas em novembro já vai ser jogo difícil, né? Porque vão ser as seleções africanas e geralmente são jogos bons, são jogos que a gente consegue ter um olhar mais afiado para a seleção brasileira. Então acho que vai ser uma seleção. Se o Ancelotti pensava assim, pô, em março eu vou levar o provável time da Copa, eu acho que ele já vai levar agora. Porque essa seleção se demonstrou muito frágil emocionalmente. Isso foi o que mais me pegou. A questão da derrota, claro, é chato. A gente não quer ver a seleção brasileira perder. Ainda mais nunca tinha perdido pro Japão. Foi a primeira vez. Mas a questão emocional, pra mim, foi o que mais pegou. E o jeito que o Fabrício Bruno dá a entrevista depois do jogo, chorando, assim, super mal, mostra que realmente desestabilizou. E o Ancelotti assume isso, né, na entrevista coletiva. Olha, depois do primeiro gol, da falha do Fabrício Bruno, o time todo se desestabilizou. Imagina se num jogo de Copa. A gente, pra uma seleção europeia que provavelmente vai dar muito mais trabalho do que a seleção japonesa. A gente tinha tomado uma goleada, sabe? Então, isso pra mim é o que mais pega, essa questão emocional da seleção brasileira. Mas um ponto positivo, além do Paulo Henrique que você falou, é o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães, depois que ele sai, a seleção desmonta, porque ele era o cara que tava sendo praticamente o motor da seleção ali. E quando ele sai, o time fica absurdamente exposto, principalmente no meio de campo, né? Eu acho que ele é um nome confirmado. O Ancelotti tinha falado na última data FIFA sobre o Bruno Guimarães, que ele é um cara diferente, é um cara que consegue jogar em várias posições, e ali ele já dava um indício de que era um nome provavelmente certo para a Copa do Mundo. Hoje ficou claro que o Bruno Guimarães está na lista dele, né? É muito óbvio isso para mim. E mais uma vez um gol saindo de um passe que ele encontra genial ali, né? O do Paquetá também, né? Paquetá voltando super bem para a seleção brasileira. O Bruno Guimarães, ele quebra a linha de uma forma impressionante nos dois jogos, né? Contra a Coreia do Sul e contra o Japão hoje. Agora, Boa tarde, PDV. Boa tarde, Fabiane. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Primeiro dia como efetivado e você já mete Sim. uma dessas, né? Aí vai falar que tava na... Não que o Martelli seja exemplo de comprometimento. Mas é o cara acomodado, né? Já é o cara que tem a vaga cativa. Então, aí, não, eu tô na Venezuela. Muitos privilégios, né? Muitos você olha pro privilégios. Martelli e você vê que é um cara privilegiado. Comigo é diferente. Roubaram meu passaporte, tô na Venezuela. Tem sempre uma total. desculpinha. Eu gostei muito, de fato, do Japão ter sido um adversário duro, porque amistoso acho que serve pra isso, né? Nesse momento da seleção brasileira. Eu lamento o Brasil enfrentar um adversário tão frágil na quinta-feira como enfrentou a Coreia do Sul, e fico feliz que o Brasil tenha enfrentado hoje um adversário que não desistiu do jogo, mesmo perdendo por 2-0. E o Japão tem muito isso, né? É um time muito aguerrido, é um time que complica nos últimos tempos seleções mais fortes, tanto que, bom, na Copa do Mundo complicou a vida da Alemanha na última Copa. Então nesse ponto eu fico feliz como um grande teste. Inclusive, teria sido mais interessante se o Brasil enfrentasse primeiro o Japão para utilizar o time principal e depois a Coreia do Sul meio que para movimentar os caras e tal, né? Então nesse ponto é a única questão que eu lamento do Brasil ter enfrentado a seleção do Japão depois da Coreia. E justamente por ser um bom teste e para mostrar algumas coisas pro Carlo Ancelotti, né? Como, por exemplo, essa do Fabrício Bruno. E eu acho que assim, o Fabrício Bruno já não estaria na Copa. Naturalmente, se o Ancelotti, no momento da convocação, ter os principais jogadores à disposição.